assim, Jesus é o meu filho. Está claro isso? Jesus é o meu filho amado em quem eu me agrado. E após essa situação, o Espírito Santo o leva para o deserto, onde ele passou 40 dias no calor, no frio, com fome, com sede, longe de tudo. Lá não pegava o WhatsApp, não pegava sinal da Vivo, da Claro, da TIM ou da Oi, isolado de tudo. Jesus estava longe de todo mundo e a gente às vezes se pergunta, como é que Jesus suportou isso? Como é que Jesus aguentou ficar 40 dias em jejum, em oração no deserto, sendo tentado pelo diabo, se eu comendo bem, no fresquinho não, nesse calor é difícil a gente ficar no fresquinho, mas a gente comendo bem, numa vida boa, se alimentando, a gente acaba cedendo às tentações. Como é que Jesus conseguiu dizer não e a gente com mais facilidade, com um ambiente propício a dizer não ao pecado, a gente acaba dizendo sim? Porque no momento de maior fragilidade emocional que a gente está, no momento de maior fragilidade espiritual que a gente está vivendo, é a hora que o diabo aproveita para nos tentar, para aparecer e para desviar a gente do caminho de Deus. Eu acho que isso já aconteceu com você também. Às vezes você está passando um momento difícil na sua vida e o diabo quer colocar logo uma dúvida na sua cabeça. Fala assim, mas olha só, João, se você é mesmo filho de Deus, por que você está triste? Por que as situações estão difíceis? Por que você está desanimado com alguma coisa que está vivendo? Se você é filho de Deus, as portas tinham que se abrir automaticamente, como porta de aeroporto. Você não precisaria fazer esforço, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa dizer não, de renunciar à sua própria carne, porque as coisas vão acontecer por si próprio, porque você é um filho de Deus. Se você é filho de Deus, por que você passa uma dificuldade? Por que você fica doente? Por que um familiar fica doente? Por que a vida é tão difícil? Se você é um filho de Deus, e você deveria desfrutar, comer e beber do melhor dessa terra. Às vezes a gente pensa uma coisa assim. Às vezes o diabo sopra essas mentiras no nosso ouvido, a gente tem que tomar cuidado com as tentações, porque 4 coisas que a gente tem que entender e aprender sobre as tentações. Se você está com o seu celular aí, hoje você está liberado para pegar o seu celular, desbloquear, abrir no bloco de notas e anotar alguns pontos importantes e interessantes na mensagem. Que é bem prático, bem simples, que você pode aplicar na sua vida. Mas olha só, a primeira coisa sobre a tentação que a gente pode observar. A tentação vem contra aquilo que Deus diz da gente. Vem contra aquilo que Deus diz de nós. Vamos voltar aqui na Bíblia. O que Deus falou sobre Jesus? A gente acabou de falar aqui. O quê? Este é quem? Meu filho amado. Você entendeu que Deus falou de Jesus assim? Este é o meu filho. Você entendeu isso? E qual foi a primeira coisa que o diabo falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se transforme em pão, etc. e tal. A primeira coisa que a tentação vem contra a gente é dizer alguma coisa contra aquilo que Deus pensa de nós, contra aquilo que Deus quer de nós. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. O diabo quer roubar as verdades que Deus te dá. Deus te dá verdade, Deus te fala coisas que o diabo quer roubar. Se Deus fala para você, olha, eu quero fazer de você um grande homem de Deus, quero te usar, e o diabo vai logo chegar e soprar coisas no seu ouvido para fazer você perder aquilo que Deus tem como verdade para a sua vida. Você fica em dúvida sobre o propósito que Deus tem preparado para você, para a sua vida, aquilo que Deus reservou para você. Quantas vezes na minha vida, quando passei por alguma dificuldade, seja qual for, eu ouvi mentiras do diabo colocando em dúvida aquele propósito que Deus tem para a minha vida. Para aquilo que Deus me chamou. A segunda coisa sobre a tentação é que ela vem confundir quem nós somos em Deus. Se você não tem orado, se você não tem buscado a Deus, se você não tem se consagrado a Deus e buscado viver uma vida de santidade, a primeira coisa que eu te falo, você está mais exposto às tentações que o diabo coloca no nosso caminho. Você está mais propício a dizer, sim, vamos lá, vamos transformar essas pedras em pão, do que em falar para o diabo, olha só, nem só de pão viverá o homem, do que buscar o prazer que tem na lei do Senhor. Porque quando eu e você firmamos raízes na verdade, nós ficamos protegidos contra as mentiras que o diabo nos conta. O diabo é mentiroso, ele conta mentira atrás para a gente.
E quando a gente firma raízes na verdade, na palavra de Deus, a gente se prepara, porque o diabo vem para roubar a nossa fé, vem para roubar o propósito que Deus preparou para nossas vidas. E outra coisa sobre a tentação, ela vem roubar a nossa fé, porque a nossa fé é que torna o reino de Deus, que é invisível, visível. Se você está aqui hoje batendo palma, você canta e declararei que tu és rei, contudo em mim eu clamarei com tua glória, todas as músicas que a gente cantou aqui, porque você crê em Deus, é por causa da sua fé, porque a sua fé faz você ver aquilo que os olhos humanos não podem ver, a sua fé faz você ver o reino de Deus que pela carne a gente não consegue ver, somente pelo Espírito. A gente tem que aprender a enfrentar as tentações do nosso dia a dia, a gente tem que aprender a ficar firme a cada dia no propósito que Deus tem para a gente, porque a tentação, quarta coisa, ela vem destruir o nosso relacionamento com Deus, ela vem roubar o nosso foco da nossa relação com Deus. Um exemplo disso é Adão e Eva. Qual foi o plano inicial de Deus? Colocou Adão e Eva no jardim e falou, olha, você vai cuidar dos bichinhos, vai cuidar das árvores, vai cuidar de tudo isso aqui. E todos os dias Deus descia para bater papo com eles, para ter um momento de prosa ali com eles. Batia papo, falava, pô, Botafogo vai subir de divisão, não vai? Como é que está aí a Bolsa de Valores? Como é que vai? Será que a Dilma vai? Será que não vai? Vamos entrar nesse ramo, não. Todo dia Deus estava lá conversando com eles, para ter um relacionamento, para ter uma intimidade. E qual foi a coisa que o diabo soprou no ouvido deles? Uma tentação que veio e afastou o homem de Deus. A gente quer fórmulas, né? Se a gente está no colégio, quando eu estudava, a gente gostava de ter a fórmula logo para a gente saber se livrar daquele problema de matemática. Eu não sei você, mas eu detesto matemática, física, química, as outras coisas até gosto um pouquinho, mas história eu gosto, essa coisa, geografia, português eu até gostava, mas eu detestava qualquer coisa que tinha número. E eu tinha uma professora que, na prova de física, ela dava meio ponto para todo mundo que colocasse pelo menos a fórmula na questão. Eu podia deixar a prova toda em branco, mas se eu botasse a fórmula, você já tirava 5. Aí vai que você acertava. Luciana teve essa professora também, Tereza. Você tirava pelo menos 5. Se você tirasse menos que 5, cara, pô, merecia apanhar. E ninguém ficava na recuperação dela, porque todo mundo tinha isso. Porque a gente gosta dessas fórmulas. Você não sabia fazer nada, mas se você botasse as fórmulas lá, você tirava 5 no mínimo, né? Que você tirava meio ponto. Mas a gente gosta dessas fórmulas. A gente gosta do nosso relacionamento, do nosso dia a dia. A gente procura livros de autoajuda porque ele tem fórmulas para a gente vencer, para a gente dar certo. Se a gente está aprendendo um instrumento, a gente gosta logo de saber a fórmula. Ou, vamos botar assim uma palavra mais jovial, os macetes. A gente vai jogar videogame, a gente gosta de um macete para ter uma vantagem. Quem já jogou The Sims? Você digitava lá Clapaucios. Quem lembra disso? E botava lá, exclamação, ponto e vírgula, e você ganhava 1.000 dinheiro lá, esqueci qual era, estalecas é Big Brother, que isso que eu falei. E você ganhava dinheiro doido lá. A gente gosta dessas fórmulas. E se você quer a chave da vitória, se você quer saber qual é a fórmula do seu relacionamento com Cristo, você vai, caramba, eu vou anotar qual é. Nós precisamos ter, antes de tudo, os nossos olhos voltados para Deus, para a cruz. Por mais que a igreja seja bacana, por mais que os retiros, os acampamentos, o momento de comunhão seja bacana, o que o diabo quer é que você coloque o olho em qualquer coisa, menos em Deus, menos na cruz. Você pode olhar para o seu instrumento, o diabo não vai esquentar. Se você estiver olhando para o retiro, para a diversão, o diabo não vai esquentar. Mas quando você coloca os olhos em Deus, seu relacionamento em Deus, aí é que o bicho pega para ele. Ele nem se preocupa se você vai à igreja ou se você não vai à igreja. O diabo não está preocupado com isso, não. O diabo está preocupado em você ter os seus olhos voltados para a sua relação com Deus. Porque talvez você esteja aqui hoje na igreja, mas o diabo está há maior tempão distraindo você, fazendo várias coisas, fazendo que você fique olhando para outras coisas e não fique olhando para Deus. Vamos rapidinho, sem levar muito tempo, 20 minutos, vamos falar sobre essas 3 tentações que Jesus enfrentou lá. A primeira tentação, vamos ler aí em Mateus 4, versículo 3 e 4, diz assim: o tentador se aproximou dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem.
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Preste atenção a pergunta que eu vou te fazer. O que é mais fácil na nossa vida? Suportar as pedras do dia a dia ou satisfazer o nosso próprio apetite? O que é mais fácil? É mais fácil satisfazer o nosso próprio apetite do que suportar as pedras. Se a gente for ver a lista de oração, está cheia de coisa de um monte de gente lá. Quando as pessoas se desviaram do caminho de Deus, porque não suportaram as pedras, porque não suportaram enfrentar as dificuldades da vida com Deus, da vida de santidade. Eu vou lembrar você que Jesus estava 40 dias no deserto. Olha, hoje de manhã eu fui comprar um negócio da igreja e eu comi uma coxinha. Quem gosta de coxinha? Eu gosto de coxinha. Tomei uma coxinha Coca-Cola, mais ou menos meio-dia isso. Cheguei em casa para almoçar, eu não almocei nada, porque eu estava cheio, assim que eu cheguei em casa para almoçar. E a gente estava ainda agora lá, arrumando as coisas lá do outro lado, eu estava morrendo de fome, e eu estava, 4, 5 horas sem comer nada. Eu estava morrendo de fome, eu estava assim, o Henrique estava lá do outro lado, a gente estava vendo o negócio, ele, cara, você está branco, está mais branco do que você já é. De fome, eu falei, cara, eu estou com muita fome. Eu fui lá na rua, fui comer um negócio. Eu estava 5 horas sem comer. Agora imagina Jesus 40 dias. Vamos ter 40 dias, não, mas 3 dias só. Vamos imaginar que o diabo veio no 3º dia lá tentar Jesus. Você ia estar doido de fome, não ia? Você já estava em algum lugar, morrendo de fome, e você falou assim, poxa, bem que isso aqui podia ser um biscoito, um Big Mac. Isso aqui podia ser uma batata frita, uma Coca-Cola gelada. Jesus tinha esse poder. Você crê que Jesus tinha poder para transformar aquelas pedras em pão? Jesus tinha poder para transformar pedras em pão. Mas não tinha um propósito. Quais têm sido as pedras da nossa vida? O que é mais fácil, eu e você, para a gente fazer? A gente se sustentar firme no propósito de Deus, mesmo com fome, mesmo com sede, mesmo com calor, mesmo com frio, a gente suportar as pedras ou satisfazer a nossa própria vontade? Ou fazer aquilo que a nossa carne deseja? O que é mais fácil? Depender de Deus ou buscar uma saída por nós mesmos? Eu posso te garantir que, para Jesus, o mais fácil seria transformar pedras em pão. Não seria? Não precisa nem ser pão. Vamos fazer uma pizza com essas pedras. Vamos fazer um churrasco com essas pedras. Mas Jesus fala o quê para aquele homem, para o diabo? Nem só de pão viverá o homem, mas pela palavra de Deus. Sabe qual música estava tocando ali no iPod de Jesus? Aquela assim, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Porque você tem que saber que quando as tentações aparecem no seu dia a dia, quando aparecem as oportunidades de você levar vantagem, você tem que se tocar e dizer, eu tenho um chamado. Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não posso transformar pedras em pães, eu não posso rejeitar as pedras para satisfazer a minha própria vontade, porque eu tenho um chamado, Deus tem um propósito para ser cumprido na minha vida. E Jesus sabia que tinha um propósito para ser cumprido na vida dele. Jesus disse não ao diabo, Jesus disse, olha só, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, porque Deus sabia que ele tinha um chamado, que tinha um propósito para ser cumprido na vida dele, e falta a gente ter consciência disso. Jesus tinha um chamado, e o que é mais fácil, você suportar a pressão sexual, se guardar, ou você ceder às pressões? Você se manter íntegro ou levar vantagem com o outro de alguma forma, você não ter domínio próprio, ou você ficar dominando os seus instintos, as suas vontades, para você se submeter à vontade de Deus. E Jesus responde para o diabo, olha só, o homem vai viver de toda a palavra. Quer algo mais simples que isso, cara? O homem vai viver de quê? Pega a sua Bíblia aí. Hoje em dia, o mundo está tão moderno que a gente fala, pega a sua Bíblia aí, o cara pega o celular, né? Mas você vai viver pela palavra. Mesmo que às vezes você não concorde, você vai falar assim, Deus, quebra a minha cabeça, porque eu quero concordar com o que o Senhor fala. Quero não ter nenhuma pendência no nosso relacionamento. Porque Jesus diz, você vai viver de toda a palavra. E o princípio de vitória da vida do cristão é viver pela palavra de Deus. Apenas isso. Você quer ser vitorioso? Quem quer ser vitorioso? Levanta a mão aí.
é viver pela palavra de Deus. Você quer ter sucesso na sua vida, no seu ministério, na sua família? Tem a chave da vitória, sabe qual é? Você viver pela palavra de Deus. A gente vê tanto absurdo, a gente tem a página lá no Facebook, não está na Bíblia, é fariseu sincero, a gente fica sempre vendo essas coisas. Uma coisa que eu não acredito é que o cara que fala assim, à meia-noite estaremos orando por você e pela sua família. Eu acho que o cara à meia-noite está dormindo, 3 horas da manhã ele vai estar dormindo, vai estar orando. Mas, vamos lá. A chave de vitória não é você fazer isso. A chave de vitória não é como o mundo pensa no dia 31, se vestir de branco, dar lá 7 pulinhos, jogar flor lá para Iemanjá, usar roupa branca ou amarela para trazer dinheiro, vermelho, nada disso. A chave da vitória é viver pela palavra de Deus. E viver nessa palavra dia após dia após dia. Amém? Segunda tentação que Jesus enfrentou, no versículo 6 e versículo 7. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus enfrentou essa tentação diversas vezes no seu ministério. Uma vez Jesus estava reunido com seus discípulos, e eles falaram assim, Jesus, vamos lá para a Judéia, porque se você for para lá, vão te consagrar rei, Jesus. Jesus falou assim, não. E foi para o outro caminho. Várias vezes Jesus enfrentou essa tentação. Outra vez, na cruz, o que o ladrão da cruz falou para Jesus? Se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz aí. Ou seja, faça acontecer, faz a sua mágica, faz algo acontecer de diferente, faça por você mesmo. Várias vezes Jesus enfrentou essa tentação, mostre quem você é por você mesmo, faça alguma coisa acontecer. E algo que nós temos que aprender ao enfrentar as tentações, nós não podemos nunca sair da dependência do Espírito Santo e da dependência de Deus, porque no momento que a gente sai dessa dependência, a gente quer fazer as coisas por nós mesmos. Quem está pregando aqui, quem está cantando, no momento que a gente acha que a gente sabe fazer as pessoas irem adorarem a Deus, as pessoas chorarem, as pessoas se empolgarem, as pessoas subirem pela parede, aleluia. No momento que a gente acha que só a gente sabe fazer, a gente saiu totalmente da dependência de Deus, e nessa tentação que o diabo ofereceu a Jesus, a gente está dizendo, vou fazer sim, vou pular daqui de cima que os anjos vão me segurar. Qual é a tentação que nós enfrentamos? Se submeter a Deus ou vamos nos promover? Muitas vezes a gente está no louvor, na nossa vida, sei lá, em alguma situação, querendo mostrar para Deus quem nós somos ou aquilo que nós podemos fazer. Olha só, Deus, o que eu faço? Eu acredito que você é um cara esperto e você não vai fazer isso, você é temente a Deus. Mas vai vir no Brasil um cara chamado Benny Hinn. E o cara... um dos maiores apóstatas que tem hoje em dia. E ele pega o terno dele, o blazer dele, e joga assim, todo mundo cai. E com certeza é uma das pessoas que dizem, Senhor, olha só o que eu sei fazer, é fogo puro. Eu falei daquele dia do vídeo, né, que o cara fica jogando, vocês aí, pá. E o argumento da pessoa que não conhece Bíblia, logo é dizer assim, não toca no enxidor. Olha, o importante é que ele está ganhando almas para Jesus. Mas vai ser um daqueles caras que, eu acredito que essa pessoa não lê a Bíblia, mas é um daqueles caras que quando chegarem na frente de Jesus e falarem, Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, Jesus vai falar, sabe o que é para ele? Cara, eu não te conheço não. Sai daqui, vai lá para o outro lado, lá com o capeta, porque eu não conheço você não. Porque o que Deus está procurando são pessoas que são dependentes dEle. Deus não está procurando ver quantas coisas você sabe fazer. Deus não quer saber quantos instrumentos você sabe tocar, quantas pessoas se converteram porque você pregou, porque você falou alguma coisa. Deus não está contando isso lá no céu. Não tem uma planilha lá, João Marcos, tantas pessoas. Não tem isso. O que Deus está querendo ver é se Ele te conhece. E quando a gente conhece a Deus, é por causa da intimidade que a gente tem no dia a dia com Ele. No céu vai entrar quem conhece a Deus, quem tem intimidade com Ele, quem passa o dia a dia com Ele, quem sabe, conta seus segredos e revela seus segredos para Deus e não para o Facebook.
Quem vai entrar no céu são as pessoas, é o pecador que se arrepende, diz, Senhor, eu preciso de Ti, preciso viver na Sua dependência, porque tem gente que olha no espelho e fala assim, ai, que pena, eu não sou o Thales, eu não sou a Ana Paula Valadão, eu não sou o fulano de tal, eu não sou ciclano. E essas pessoas têm a vida guiada pelo orgulho, porque Deus fez você de um jeito especial. Usando a música da Ana Paula Valadão, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e fale assim, você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai, alguém igual a você, não vi jamais. Se você quiser cantar a letra da música, a gente põe aí para você, você faz um solo. Caio quer fazer um solo no final dessa música aí. Porque Adão e Eva foram tentados assim também, vocês vão ser iguais a Deus. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ser parecidos com Ele, vocês vão ser legais como Deus é, vocês vão ser gente boa como Deus é, se vocês comerem esse fruto. E a tentação de se parecer com Ele, com Deus, foi lá e fizeram com que ela, pelo orgulho, pela vaidade, caíssem, pecassem e se afastassem do relacionamento com Deus. Quem não queria parecer com Deus? Eles passavam tempo com Ele. Como eu e você vamos ser transformados? Com a presença de Deus habitando no nosso coração. Você pode sacudir seu vizinho e falar, cara, congresso, retiro, culto, não muda ninguém não. O que muda alguém é ter intimidade com Deus. O que muda alguém é renunciar à sua vida de pecado para se submeter à vontade de Deus. Porque o plano de Deus era cultivar um relacionamento com Adão e Eva. Mas a serpente disse assim, faça algo por vocês. Faça algo acontecer. E a serpente fala, blá, 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 blá. Faça algo por vocês, blá, blá, blá. Come essa fruta, blá, blá, blá. A serpente fala mais ou menos assim. Ou seja, ela estava falando para eles assim, para Adão e Eva, olha, sai da sua dependência de Deus. Por que vocês vão ficar dependendo de Deus, se vocês podem fazer e ser igual a Ele, vocês podem viver do jeito que você quer viver. E é o que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A gente às vezes quer sair da dependência de Deus, porque saindo da dependência de Deus, a gente vive sobre a nossa própria vontade. Meu personagem bíblico preferido é Moisés. Eu fico lendo a história do Êxodo, eu falo, cara, imagina só, você está andando no deserto, Deus se importa tanto, tanto, tanto com você, que de dia Ele põe uma nuvem sobre você, e de noite, uma coluna de fogo para guiar a viagem. Cara, que coisa linda. E na época que Moisés subiu lá ao Monte Sinai, estava recebendo os 10 mandamentos e o povo de Israel construiu um bezerro de ouro e quis sair da dependência de Deus. Quantas vezes a gente vê isso na Bíblia? Saul, Deus falou para ele, olha, vai lá e destrói todo o povo amalequita. E Saul foi e poupou o melhor dos bois, poupou o rei Agag. Davi, Sansão, quantos homens que quiseram sair da dependência de Deus, quiseram fazer algo por eles próprios. E essa tentação que Jesus enfrentou, a forma que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, é a cada minuto depender de Deus. Saber que nós precisamos de Deus para todas as coisas. Quando eu subo aqui para tocar um violão, um teclado, uma bateria, para pregar, eu tenho que saber que eu dependo de Deus. Quando eu vou para a minha escola, para a minha faculdade, para a minha casa, eu tenho que saber que eu dependo de Deus para viver uma vida agradável, uma vida justa, uma vida íntegra, que eu não posso fazer nada por mim. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não saia da dependência de Deus. E vamos para a última tentação aí, para a gente terminar. Mateus 4, versículo 8 ao 10, diz assim, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhe disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. A maioria das nossas quedas acontecem porque nós não sabemos lidar com essa situação que Jesus lidou agora. Talvez você nunca tenha visto o diabo do seu lado, falando assim, te levando lá no parque da cidade, falando assim, olha só, vou te dar Niterói se você se prostrar e me adorar, de uma forma assim, literal. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Você às vezes está andando na rua e você começa a ver o estilo de vida que as pessoas que vivem sem Deus levam. Não precisa nem andar na rua, você abre seu Facebook, você abre seu Instagram. Quanta coisa legal que eles estão fazendo, mas que você não pode fazer
porque você é um filho de Deus, você é um cristão, você não pode fazer essas coisas porque isso atrapalha a sua santidade. Presta atenção. Mas, se você fala assim, olha, eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber da igreja, eu vou lá e vou fazer isso. De uma certa forma, você não está prostrando e se adorando as coisas desse mundo ao diabo, não está? Porque se você está na igreja e você está vivendo em santidade, você está adorando a Deus. Então, se você está no mundo, fazendo as coisas que você quer, você está adorando o diabo. Não sou eu que estou falando. Jesus fala que você não pode servir a dois senhores. Ou você está do lado do muro de Deus, ou você está em cima do muro, ou do lado de lá do muro, que pertencem ao diabo. Correto? Todo mundo, amém? Amém. Então, vamos pensar bem. Se no nosso dia a dia, eu e você, fazemos as coisas que desagradam o coração de Deus, de uma certa forma, nós estamos adorando e nos prostrando ao diabo. Caramba, mas é verdade. No momento que a gente diz sim à nossa carne e vou render aos meus próprios desejos, o que eu estou dizendo para Deus? Deus, olha só, eu não preciso daquilo que você tem, porque o que o diabo me mostrou é bem melhor. É muito mais gostoso. Aquilo que a minha carne deseja é muito melhor. Cada vez que a gente desobedece a Deus, nós estamos no nosso coração sentando numa cadeira que não nos pertence, num lugar que não nos pertence, que pertenceria e que deve pertencer a Deus. Jesus veio para as nações, para salvar a todos nós. O mesmo sacrifício que Jesus morreu na cruz por mim, foi por você, é pelo pior ladrão do mundo. É o mesmo sacrifício que Jesus fez. Mas o que o diabo quis fazer com Jesus? Mais ou menos assim, Jesus, senta aqui. Olha só, você vai apanhar, você vai sofrer, você vai ser traído, pendurado numa cruz. Os pregos vão lá atravessar, vão te furar, vão te açoitar. Você vai sofrer pra caramba. Para ter isso, é muito mais fácil aqui, Jesus, sem dor nenhuma. Você não vai ter que sofrer nenhuma dor, não vai sofrer nenhum arranhãozinho, só se prostrar e me adorar e eu posso te dar todas essas coisas. E é mais ou menos como é a nossa vida de cristão. A dor faz parte, a traição faz parte, fez parte da vida de Jesus. As angústias, as aflições, as dúvidas fazem parte da vida do cristão. As dificuldades fazem parte da vida do cristão. E o diabo sopra na nossa cabeça assim, cara, nós estamos em pleno século 21. Para que você vai adorar a Deus? Para que você vai se manter puro? Se o mundo hoje está tão moderno que você pode ter sexo, marcar aqui pelo celular, uma pessoa que você nunca viu, você pode ver vários aplicativos para isso. Se você pode arranjar alguma forma de enganar alguém e levar vantagem e roubar para ficar cheio de dinheiro. Se você pode mentir para o seu pai, para a sua mãe, você pode ver a sua vida do jeito que você quiser, em pleno século XXI. Por quê que no carnaval você vai ficar num sítio adorando a Deus, se você pode ficar aí na folia? Por que que você vai se manter puro até o seu casamento, e depois do casamento também, que você não vai ter um casamento impuro, mas você vai se conservar puro, se tem tanta coisa boa por aí? Para que você vai fazer isso? E o que eu quero perguntar a você, a quem você tem dado a honra e a glória na sua vida? O que o diabo colocou ali para receber isso, era falar assim para Jesus, Jesus, se me prostra, me adora, dá a honra para mim, e eu te dou tudo aquilo que você quer. Jesus fala para ele, ó, sai daqui. Porque se a gente se prostra e se ajoelha diante de Deus, a gente vai ter que fazer muita coisa que a nossa carne não quer, que a nossa carne não deseja. Então, a quem você tem dado a honra na sua vida? A Deus ou ao diabo? Talvez seja um pouco duro falar assim, duro para você, mas a quem você tem dado a honra da sua vida? Se você for parar para pensar, a quem você tem agradado mais? Ou você tem agradado mais ao diabo, ou você acha que Deus está lá no céu e pode olhar para você hoje
e fala a mesma coisa que ele falou para Jesus: esse é o meu filho João, no qual eu tenho nele prazer. Todo mundo aqui? Qual situação que você acha que está? Deus olhando lá no céu, sorrindo para você? Ou você está prostrado na frente das coisas desse mundo? A quem você tem dado a honra da sua vida? A quem? Para a gente terminar aqui, eu perdi o papel. Aqui não tem ninguém que é inocente. Ninguém aqui é inocente. Todo mundo sabe o que é certo, não sabe? Todo mundo sabe o que é errado. Todo mundo sabe o que é pecado. E todo mundo sabe as coisas que agradam a Deus, que não são pecado. E que edificam. Todo mundo sabe. Aqui não tem nenhum inocente. Como estava falando antes, uma hora a conta chega. É hora de você decidir se você vai depender de Deus ou vai depender de você mesmo. Tem hora que na nossa vida a gente tem que decidir ou a gente diz sim para Deus e escolhe alguma coisa, escolhe a presença de Deus na nossa vida, ou a gente rejeita e faz a nossa própria vontade. É hora de você decidir isso. Não pense que vai ser fácil, porque o próprio Jesus, no Getsêmani, ajoelhado ali, orando, numa noite que mudou a minha vida e mudou a sua vida. Mudou a história do mundo aquela noite. Jesus orou e falou assim: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Pela terceira vez, Jesus clamou: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Jesus estava transpirando sangue. Era um estado de angústia tão profundo, em que as nossas veias se rompem e o sangue se mistura ao suor da nossa pele. Hemossudorese. Num estado de angústia tão profundo que Jesus estava ali, com o peso do pecado do mundo. Mas Jesus disse assim: mas que seja feita a tua vontade. E a vontade de Jesus foi feita. Não vai ser fácil se você escolhe viver para Deus. Se você escolhe percorrer o caminho de Deus, eu falo para você, não vai ser fácil, vai ser bem difícil. Você vai sofrer, eu vou falar para você que vai. Você vai chorar muitas vezes. Nessa caminhada, você muitas vezes vai pisar em umas pedrinhas, você vai ver obstáculos no seu caminho. Vai. É um caminho mais difícil? É. Mas a recompensa que a gente enfrenta e encontra é muito maior. Porque a gente tem relacionamento e intimidade com Deus. E a gente tem que a cada dia aprender a escolher a vontade de Deus na nossa vida. A cada dia diminuir para que o Espírito Santo possa tomar cada vez mais conta do nosso coração. Não sei se você gosta de usar isso no computador, mas às vezes no computador, em alguns aparelhos tem assim, espaço livre. Já viu? Às vezes você põe muita coisa e fica às vezes lá 10% livre, 15% livre. Deus quer que você abra o seu coração para Ele assim, 100% livre, Senhor. Sem nenhuma restrição. Fala: Senhor, olha só, o Senhor pode ocupar 80%, que desses 20% eu tomo conta. Não, Deus quer tomar conta de tudo. E a chave na sua vida para você resistir às tentações que o diabo coloca é você depender a cada dia e a cada momento de Deus. Amém? 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 Curva essa cabeça para a gente orar. Faz a sua oração, Senhor. Comece fazendo a sua chamada. Sua oração, Senhor. Comece fazendo a sua oração. Se você acha que alguma coisa pode te atrapalhar, te atrapalha, seja qual for, jogue fora nesse momento. Se você se diz assim: mas Deus não está ouvindo a minha oração, saiba que Deus está ouvindo sim a sua oração. Porque o que manteve Jesus firme no propósito, que ele conhecia o Pai, e ele sabia que ele tinha um propósito, um chamado para a vida dele. Deus tem um propósito para a sua vida.
Deus tem planos para serem cumpridos em você. Deus quer abençoar a sua geração através da sua vida. Na área que você for, se você escolher ser médico, advogado, publicitário, jogador de futebol, o que for, Deus quer que você marque a vida de pessoas, não pelas coisas que você sabe fazer bem, mas pelas coisas que você deixa Deus operar através da sua vida. Os homens que marcaram a história deixaram Deus agir através deles. Mas a primeira coisa para Deus agir através de nós, Ele quer agir em nós. Então essa noite eu quero fazer 2 orações com vocês. Primeiro eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. E você que diz assim: João, diante de Deus, eu tenho coisas que têm que ser transformadas. Coisas que eu tenho que renunciar, coisas que eu tenho que abrir mão, que é muito difícil, que eu não consigo sozinho e eu preciso do Espírito Santo de Deus. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nem para você ficar de pé, mas que você coloque a mão no seu coração nesse momento. E que você ore ao Senhor falando: Senhor, o meu coração é o seu altar, é a tua casa, para que o Senhor faça morada dentro de mim, para que o Senhor possa habitar dentro do meu coração, através da minha vida, para que o Senhor possa limpar toda a bagunça que eu já fiz nesses anos todos, Pai. Pecados, sentimentos, heranças de maldição, coisas que já falaram de mim, frustrações sobre relacionamentos que deram errado. Todas as coisas, Pai, que o Senhor jogue fora essa noite. Vícios, Pai, na pornografia, na promiscuidade, em computador, em internet, em mentiras. Você nessa noite pode orar: Senhor Deus, eu quero jogar isso fora, porque isso me atrapalha no meu relacionamento contigo. Isso me atrapalha no meu relacionamento contigo, Senhor. Se você quer ser um vaso usado por Deus, você tem que ser totalmente limpo, refeito por Ele. Você tem que essa noite orar e dizer: Senhor Deus, quebra a minha vida e faça de novo. Faça de novo a minha vida, Senhor. Opera no meu coração. Transforma, Senhor. Senhor Deus, nós declaramos que caia por terra todo espírito de mentira, de engano, de orgulho, de homossexualidade, Pai, de promiscuidade, de pornografia, todo espírito que tem deturpado, Senhor, o seu propósito para as nossas vidas. Nós declaramos que onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. Nós somos livres em Ti, Senhor. Nós somos livres pelo poder da palavra que habita dentro de nós, Senhor. Nós somos livres, Pai. Senhor Deus, toca em cada vida, toca em cada coração. Toca em cada vida, toca em cada coração, Senhor, em cada mente, Pai. Quebra, Senhor, tudo aquilo que, todo altar feito para o maligno, todo altar construído que não é do Teu agrado, Pai. Senhor Deus, nessa noite nós renunciamos ao nosso pecado, renunciamos a nossa vida para vivermos para Ti, Pai. Que as influências desse mundo não nos atingirão. Declare com fé: Senhor, as circunstâncias desse mundo não irão me atingir. As pressões desse mundo não vão me atingir. Porque quando o espírito de morte, o espírito de mentira passar, eu sou tocado e eu tenho o sangue do Cordeiro na minha vida. Levante a sua cabeça para o céu, levante seus olhos e comece a viver na sua liberdade que Deus te dá. Você pode ficar de pé e levantar suas mãos aos céus e louvar ao Senhor, porque você é livre. Você é livre para louvar a Deus. Você é livre, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você pode ter entrado aqui com o peso do pecado, mas essa noite Deus te faz livre. Essa noite Deus te faz livre. Você pode levantar suas mãos aos céus e louvar ao Senhor. Deixe sair do seu coração palavras de louvor ao Senhor. Louve ao Senhor.
Comece a dizer ao Senhor: Senhor Deus, Tu és santo, opera dentro do meu coração. Deixe sair de dentro de você palavras que estão presas há muito tempo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Levante suas mãos aos céus e louve ao Senhor. Tu és santo, maravilhoso Tu és, Senhor. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Agora quero fazer uma segunda oração com você. Você que disse assim: eu quero ser transformado por Deus, porque eu quero ser usado por Ele. Aí sim, eu queria que você viesse aqui à frente, para nós orarmos com você. O Abner também está aqui para orar com você. Se você quiser empurrar as cadeiras aí para passar, você pode vir. Mas você que diz assim: eu quero essa noite tomar uma atitude, uma posição, assumir uma responsabilidade de fazer a diferença na minha geração, de ser usado por Deus para tocar em vidas. Você pode vir aqui à frente para nós orarmos com você. Você que tem consciência do seu chamado, do seu propósito. Você pode vir aqui à frente. Vamos estar orando por você. Não se importe com o horário, com a música, com a estrutura. Você vem aqui à frente para nós orarmos. Nós queremos abençoar a sua vida.